tá, desculpa. Deixa de cortar, porque Arthur Jorge já vai começar a falar. Foi salva. Com a nossa imprensa. A gente vê um Botafogo muito intenso hoje, assim como tem feito as vitórias aqui no Newton Santos. E a gente conseguiu ver gols do Cuiabano, por exemplo, lateral, do Luiz Henrique, do Savarino atacante, e muitos deles se permitindo colocar um pé um pouco mais próximo da área, tentando arriscar de longe. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, até porque os gols passaram por diversos jogadores até chegar ao finalizador. E isso tem mostrado um pouco mais do seu trabalho e como tem ficado aqui no Botafogo. Sim. Boa noite a todos, então. Dizer que esta é uma vitória, acima de tudo, muito importante para nós. Era muito importante para nós conseguirmos hoje aqui bater um rival de muito bom nível, individualmente e coletivamente. Era importante para nós podermos somar mais uma vitória de uma sequência que vínhamos de pontos, sendo que nos últimos 9 conquistámos 7, portanto era importante hoje continuar nessa questão de continuar a somar para podermos encurtar aquilo que era a diferença para o primeiro, uma vez que estávamos antes desta rodada a 3 pontos, hoje ficamos a 1 ponto e daí ser também para nós um aliciante ter esta oportunidade. O jogo em si foi um jogo em que nós acabamos por controlar e eu espero que não caiam vocês na tentação de falar naquilo que é a diferença de um atleta que ficou sem um jogador aos 25 minutos, porque até essa altura já nós tínhamos sido capazes de não só fazer golo, mas de controlar todos esses primeiros 25 minutos. Naturalmente que fica muito difícil quando depois se fica com menos um elemento em campo, facilita um pouco mais, ou facilitou um pouco mais a nossa tarefa. Um jogo que acabamos por controlar, onde, especialmente no segundo tempo, depois de alguns ajustes, no intervalo que foram necessários fazer, para ajustarmos melhor àquilo que era os 10 homens do Atlético em campo, acabamos por controlar, ter essa intensidade, ter de facto muita bola próxima da área contrária, aumentámos consideravelmente aquilo que fez as nossas tentativas de finalização, que era uma coisa que vínhamos nos últimos jogos a não ter tanto, ou a ter menos do que aquilo que já mostramos noutras ocasiões, e conseguimos fazer 3 golos, portanto uma vitória justa, muito merecida e importante para todos nós. Boa noite, professor Arthur Jorge, Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Dentro dessa resposta, né, o senhor define uma vitória justa, mas dentro do seu ponto de vista, o que você acredita que pode ser aperfeiçoado, até já visando a projeção da próxima partida contra o Vitória fora de casa, um adversário muito conhecido pelo Botafogo nessa temporada? Aperfeiçoar, nós temos sempre que ter em mente de que podemos fazer sempre melhor, e esse é um ponto que eu tenho trabalhado imenso aqui também dentro do Botafogo, no sentido de podermos nunca ficar satisfeitos com aquilo que fazemos. Tem sido de uma ambição que nos tem norteado, tem sido de um trabalho feito para nós percebermos que somos capazes sempre de fazer melhor. Esta equipa tem dado exatamente essa resposta também. Obviamente que aquilo que vamos ter pela frente no Vitória será em termos de contexto diferente deste que tivemos aqui com o Atlético, portanto vamos pensar na melhor forma para podermos voltar a ser competitivos, competentes, ganhar o próximo jogo, mas ao dia de hoje e nesta altura é importante estarmos aqui a dissecar um bocadinho daquilo que foi o jogo em si e projetarmos o jogo seguinte numa outra ocasião, mas sabendo nós que temos coisas para melhorar e podemos fazer melhor. E a exigência que nós temos não é nunca maior do que aquela que nos querem ou que nos colocam, porque nós próprios somos capazes de ter essa capacidade de olhar para dentro, para nós próprios, e saber que queremos mais e que podemos fazer mais ainda. Boa noite, Arthur. Gabriel Rodrigues da Trivela, parabéns pela vitória. Antes do jogo, a gente teve a apresentação de 3 reforços do Botafogo que chegaram recentemente, o Thiago Almada, o Igor Jesus e o Alain. Só vai poder usar eles daqui lá pelo dia 17. Né? Eu queria saber qual a sua avaliação desses reforços, quanto eles acrescentam e como elevam o nível do elenco do Botafogo, essas 3 reforços que já chegam agora para essa próxima janela. Como eu vos disse aqui também anteriormente, esta questão que nós iríamos tentar procurar de acrescentar valor ao elenco
É neste sentido que contratamos estes 3 jogadores, para poder, de facto, ficar com um elenco mais forte, mais capaz, jogadores com características diferentes, jogadores em que procuramos que possam ser mais valias em cada uma das suas posições e até mesmo alguns deles com capacidade para poderem ser, de certa forma, polivalentes naquilo que são ou que podem ser a sua intervenção dentro do jogo, mas a seu tempo, nesta altura, estou num período de integração. Nesta altura é dar valor àquilo que fizemos hoje, àquilo que os jogadores que hoje trabalharam, àquilo que nós hoje conseguimos ser superiores a um adversário muito bom, mas sabendo e percebendo a questão de que são jogadores que vêm para ajudar o Botafogo a ser mais forte ainda, no contexto daquilo que eu disse na resposta anterior. Boa noite, Arthur. Alan Viana, Visão Botafoguense. Hoje você ganhou a volta do Savarino, que é um jogador que vinha se destacando muito antes da Copa América e hoje já se destacou, mas em compensação para a partida do Vitória, perdeu 2 jogadores que também são importantes no elenco, que são Bastos e o Tiquinho Soares, pelo 3º cartão amarelo. Sim. E como que você projeta essa próxima partida e se já dá para colocar o Botafogo como um dos favoritos no grupo que está ali disputando o título? Pois se tem uma dificuldade, não sei, cultural de se colocar o Botafogo nessa disputa, mas hoje o Botafogo vem se mostrando muito forte para estar por ali. Eu queria que você pudesse responder essas questões de montagem do time e se já dá para colocar o Botafogo como um dos favoritos à disputa do título. Repare, eu vou ter que lhe responder que o Botafogo é candidato a ganhar o próximo jogo. É esse o nosso compromisso. Nós estamos na 14ª rodada, portanto, com muito campeonato pela frente. Nesta altura estamos orgulhosos, estamos satisfeitos daquilo que temos vindo a fazer. Estamos em segundo lugar, um ponto menos do que o primeiro, num campeonato extremamente difícil, onde todos os jogos têm um grau de dificuldade muito alto e nós temos conseguido ter desempenho, temos conseguido ter performance e isso é aquilo que nos vai fazer, não digo já, mas daqui para a frente, sermos candidatos ou não. Agora, obviamente que nós sabemos que há um leque e aqui alargado de equipas que têm essa ambição de poderem lutar pelo título. Aquilo que nós fazemos e aquilo que é a mensagem que temos passado internamente e para fora também, é que queremos estar nas decisões, queremos continuar a ser competitivos para manter este registro e vamos tentar perceber mais adiante neste campeonato se de facto temos a capacidade ou não de estar a lutar por estas decisões. Portanto, é ainda muito prematuro, mas sabemos que nesta altura a posição que ocupamos nos deixa a nós muito satisfeitos, muito orgulhosos, mas em contrapartida sabemos que somos um alvo a bater pelos nossos adversários porque estamos de facto num momento e numa sequência de resultados e de pontos também que nos permite estar nesta altura dentro do top 3, dentro dos melhores. A projeção do próximo jogo, repara, é sempre 3 cartões, é pouco para aquilo que é a competitividade do próprio campeonato. Ficamos hoje, de facto, privados desses 2 atletas para o próximo jogo, mas tem sido também filosofia nossa de que os melhores vão estar prontos, os melhores vão estar disponíveis e não nos podemos lamentar de quem não está, porque esses sabemos que não vão fazer parte das escolhas, mas que temos também alternativas, temos jogadores capazes de apresentar um 11 forte, um 11, como eu disse anteriormente, capaz de olhar o adversário e de olhar para o jogo com a ambição de o ganhar. Boa noite, Arthur. Tudo bem? Olá. Parabéns pela vitória, aqui é o Davi Ferreira, do Jornal Globo. Eu queria te fazer uma pergunta em 2 partes. A primeira, falando sobre o Luiz Henrique, né? Ele hoje faz um golaço de fora da área e é uma jogada que, eu não sei se você percebeu assim, mas em alguns jogos anteriores, ele carregava a bola, tinha a chance de chutar para carregar e chutar para a esquerda e chutar, né? Mas ele não fazia. E hoje ele conseguiu fazer esse gol, um bonito gol para abrir o placar. Eu queria saber se você percebeu isso também, falou com ele para incentivar ele a chutar mais, né? A investir nessa qualidade dele que pode desequilibrar jogos. E também no jogo anterior contra o Bragantino, eu te perguntei sobre os gols de fora da área que o Eduardo fez naquele 2-0. E hoje são 3 gols de fora da área, né? Eu quero saber se você também está incentivando o elenco de maneira geral a buscar esses chutes e não só trabalhar ali no jogo físico, né? Mas também chutando e arriscando de longe. Parabéns. Obrigado. Nós temos que ter variabilidade naquilo que vamos fazendo, as dinâmicas que vamos criando na própria equipa. Há um ponto importante, foi aquilo que eu disse há pouco à colega,
é que nós tínhamos baixado aquilo que era o nosso número de finalizações. A forma como tínhamos terminado as jogadas tinha reduzido comparativamente com um período da temporada anterior, no início. Nos últimos jogos baixámos um pouco mais, apanhámos equipas também mais próximas da sua área, a defender mais baixo, com linhas de 5. Há equipas que estão a jogar connosco com linha de 5, quando jogam normalmente com linhas de 4, portanto que se estão a ajustar para afrontar o Botafogo. E nós procuramos também fazer com que haja esta variabilidade e nós podermos incentivar, treinar, podermos criar condições de finalização que não seja só dentro da própria área, que não seja só de cruzamentos laterais para termos finalizações frontais, que possamos também ter o corredor central para poder explorar e terminar as jogadas a partir de zonas mais distantes da baliza. Tudo isto faz parte daquilo que é o trabalho, daquilo que nós temos vindo a fazer. Trabalho esse que é muito direcionado no treino para aquilo que nós queremos para o jogo e que, quando no jogo acaba por acontecer, mais satisfeitos ficamos porque ficamos mais crentes daquilo que vamos fazendo também diariamente. Não, é dentro desse plano. O Luís Henrique fez um bom golo, um golo que abre para nós aquilo que é o jogo, que materializa aquilo que era a nossa superioridade até então, um golo típico de um jogador com qualidade que, quando joga pela direita e procura zonas mais interiores depois, quando consegue finalizar, tem sempre esta possibilidade de fazer estes belíssimos golos como hoje aqui aconteceu. Boa noite, Arthur. Parabéns pela vitória. Anteontem viralizou uma frase do Bielsa falando que os talentos brasileiros estão saindo do país muito cedo. E o Botafogo fez um movimento contrário, trazendo o Almada para cá. Tudo bem que o Almada não tem a mesma idade do Hendrick e do Estevão, que são jogadores que o Bielsa citou, mas ele talvez seja tão talentoso quanto, e, na minha opinião, deveria já ter ido para a Europa, mas veio para o Botafogo. Só que o porém é que, talvez, né, enfim, não estou afirmando nada, ele só joga 6 meses aqui. Eu queria te perguntar, na sua balança... Não está a afirmar nada. É curioso. Talvez. Na sua balança, como é que você coloca essa sua balança de ter um jogador extremamente talentoso, de nível europeu, podendo jogar em qualquer campeonato de Europa, só que talvez num tempo limitado, mais uma vez, sem afirmar nada? Repare, eu acho que o talento não tem direção. Nós trouxemos, de facto, 3 belíssimos jogadores para o Botafogo nesta janela de mercado até ao momento. E recordo que trazemos também o Igor e o Alain, 2 jogadores que tiveram muito tempo fora, com o Alain ter um percurso europeu de excelência e ao dia de hoje é nosso atleta também. Portanto, aquilo que nós procuramos é acrescentar valor à equipa, com jogadores talentosos, com jogadores que possam, de facto, fazer a diferença, tornar este elenco mais forte, tornar o Botafogo mais capaz, mais ambicioso, dentro de um projeto, de um plano que temos, que tem sido também muito bem liderado pelo João Textor, que tem ajudado imenso a que o clube tenha esta margem de progressão e o sucesso que tem vindo a ter também. E nós cá estamos para poder fazer o nosso melhor, dar a nossa contribuição, podermos acrescentar também com aquilo que é o nosso valor para, em conjunto, termos um Botafogo que nós queremos, que seja este, aquele que a torcida quer também, que venham ao estádio, que gostem, que desfrutem, que vibrem e que possam, acima de tudo, ficar satisfeitos para poderem, ou poderem ver, neste caso, a sua equipa ganhar muitas vezes. Tá? Obrigado.